Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estou aqui, já são 8h30 da noite. Um pouco mais cedo hoje. Não muito, mas um pouquinho. Acabei de tomar um banho para tirar o cansaço do corpo. Estou pintando, né, a madeira que eu comecei a pintar, porque é muita coisa para fazer. Nossa, gente, vai demorar muitos dias. Então, vocês vão me ouvir falar todo dia sobre isso. Estou cansada, estou com as costas, sabe? Mas é muito bom para me deixar, para me rejuvenescer, né? Pelo menos para me deixar com saúde, né? Me deixar bem. Porque quanto mais a gente trabalha, mais bem a gente fica. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente se sente bem, né, gente? Se sente bem. Emocionalmente, fisicamente, é tudo. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, vamos trabalhar. Se o pai trabalha, Jesus trabalha, por que nós não trabalhamos, né? Então, vamos trabalhar, vamos continuar fazendo a obra. Estamos agora estamos no capítulo 50 do profeta Jeremias. São muitos dias, né, gente? A gente está caminhando com o profeta Jeremias aqui, muitos dias. Estamos nessa jornada com o profeta. 50 dias não é nada, né, gente? Para 70 anos que ele viveu, e 50 dos 70 foram como profeta. Então, esses dias não contam muito, né? Se a gente levar em conta todos os anos que esse profeta viveu e todo o sofrimento pelo qual ele passou. E hoje a profecia que o Baruch colocou como capítulo 50, né? Foi a profecia, uma palavra acerca de Babilônia. Vamos ver o que o profeta falou sobre Babilônia e vamos ver o que é que essa profecia de Babilônia pode nos trazer hoje para a nossa Babilônia, porque eu me considero vivendo numa Babilônia, viu, gente? Isso aqui é uma Babilônia. Literalmente é uma Babilônia. É uma Babilônia, ela não é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está mais para Nova York agora, né? Londres é mais conservadora. O povo que é bem conservador. Tradição aqui é uma coisa muito, muito importante para ingleses. Então, é um país muito conservador. Portanto, ainda não se tornou uma Sodoma e Gomorra por causa, né, dessa direção familiar que eles têm e de manter a tradição do passado, dos antigos. Então, Sodoma e Gomorra, ela não é, mas Babilônia, ela é. Algumas cidades no mundo são Babilônia e Sodoma e Gomorra, o que torna isso um pouquinho pior, né? Aqui as tradições ainda valem. As escolas não têm esse tipo de coisa, problema que vocês estão tendo no Brasil, por exemplo, não temos. As escolas aqui são bem tradicionais. Então, a educação aqui é levada muito a sério. Criança é criança e tem que aprender, né? E as diferenças são aceitas, mas não são impostas. Não. Pelo contrário. Quanto mais eles puderem evitar que certas coisas aconteçam, eles fazem. E ai dos pais que fugirem à regra. Eles perdem a tutela da criança. E a criança vai ser entregue para outros. O que aqui se chama foster parents, que são parentes de fora, né? E tem muitas crianças assim aqui, porque eles tiram mesmo dos pais. Brinca não. Não andou ali, perde o direito de educar os filhos, viu? E são erros assim
se eles descobrirem até 15 anos, você pode perder o seu direito de ter o seu filho. Só depois dos 16 anos, que aí a criança faz a opção, se ela quer ou não ficar com os pais. Mas até 15 anos, se você pisar na bola e fizer alguma coisa errada, você perde a tutela da criança. Eles são muito sérios aqui com relação à educação. Vamos lá. Vamos lá, a Babilônia daquela época e a nossa Babilônia hoje. Palavra que o Senhor proferiu acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai e fazei ouvir entre as nações, arvorai estandarte e proclamai. Nada encobrais, mas dizei. Tomada é Babilônia. Confundido está Bel. Caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. O profeta está dizendo, Babilônia vai cair e com ele vai cair todos os seus deuses. Todos aqueles deuses, né, que dominavam. Babilônia era uma cidade, um estado, e que eles endeusavam a astrologia, endeusavam o conhecimento esotérico, tá? Bruxaria, essas coisas, para eles era café pequeno, tá? Eles tinham os wizards, os feiticeiros, que trabalhavam para eles. E Bel era um dos deuses e Merodach era outro deus. Versículo 3. Subiu contra ela uma nação do norte. Lembra dessa nação do norte? Isaías profetizou sobre esse homem, ainda deu nome a ele, chamado Ciro. Subiu contra ela uma nação do norte e fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite. Gente, até hoje, Babilônia não é habitada. Babilônia só tem ruínas. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Mas Babilônia, ela só foi destruída muito tempo depois. Porque Ciro ainda ocupou Babilônia. Ele derrubou algumas coisas, destruiu algumas coisas, mas Babilônia só foi destruída mesmo depois. Pelos gregos. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, olha aqui, olha o profeta especificamente dizendo, naquele dia, naquele tempo. Não era nessa época de Jeremias, não era nessa época de Nabucodonosor, não era nessa época de Ciro, era um tempo depois. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Gente, naqueles dias e naquele tempo, os filhos de Israel virão, de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pois é. Acerca do caminho de Sião perguntarão, e para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se juntarão ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Graças a Deus, louvado seja. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar, e para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas e se esqueceram do lugar do seu repouso. Judeu nunca esqueceu Sião, nunca esqueceu Jerusalém.
Nunca. Toda a Páscoa, quando eles estavam perdidos pelo mundo, a frase que eles usavam: a próxima Páscoa será em Jerusalém. Todos eles, durante esses 2000 anos, disseram a mesma frase, disseram a mesma oração. Next Passover em Jerusalém. Morreram na esperança, mas deixaram dentro do DNA deles, dentro da célula dos seus filhos e geração futura, o amor e o desejo de ter uma Páscoa em Jerusalém. 2000 anos. Olha quantas gerações fazendo a mesma oração na próxima Páscoa em Jerusalém. Todos, versículo 7, todos os que acharam as devoravam, e os seus adversários disseram: culpa nenhuma temos. Olha, os povos que pegaram os judeus e mataram falavam: culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. O Senhor é a esperança de seu país, de seus pais. Desculpa, gente, é porque eu estou lembrando o que aconteceu nos anos de 1500, 1600, quando os católicos romanos matavam os judeus, justamente falando isso. Todos os que as acharam, as devoraram. Os seus adversários disseram: culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. O Senhor é a esperança de seus pais. O que eles falavam quando eles matavam os judeus? Eles são culpados, eles mataram Jesus de Nazaré. E não se sentiam culpados por matarem judeus. Versículo 8. Fugi do meio de Babilônia, sai da terra dos caldeus, e sede como os bodes que conduzem o rebanho. Pois eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. Tomarão as suas posições contra ela, e do norte será tomada. As suas flechas serão como de hábil guerreiro, que não volta de mãos vazias. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Algumas partes do profeta Jeremias é sempre assim, ele sempre vai e volta, vai no futuro, um futuro longínquo como esse aqui, e depois ele volta. E algumas profecias dele se cumprem mais de uma vez, como essa aqui, se cumpriu muitas vezes. Quantas vezes se mataram judeus dizendo que eles não se sentiam culpados por matarem porque diziam que eles tinham pecado contra o Senhor? Ele se sentiu no direito. Completamente errado, né, gente? Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Por isso que as guerras que acontecem no mundo, elas trazem desgraça e trazem mais guerra depois, porque o Senhor não gosta disso. Ele não quer saber de matança de ninguém. Já existe a natureza, gente, já existe as pestes que vêm, a gente, humano contra humano, não precisa fazer nada, porque quando o Senhor quer trazer justiça, ele traz os gafanhotos, ele traz, quando o Senhor quer destruir um povo, ele faz um tsunami, ele faz um earthquake, um tremor de terra, ele traz uma peste. Ele traz um meteoro lá de cima e cai e mata todo mundo. Ele não precisa da gente se matar. Porque isso já seria vai contra o mandamento. Não matarás.
Versículo 10. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porque vos alegrais, saltais de prazer, ó saqueadores da minha herança? E vos inchais como bezerros gordos, e rinchais como cavalos fogosos. Muito envergonhada será a vossa mãe, humilhada será a que vos deu a luz. Ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Porque eles se alegravam, eles festejavam quando ganhavam uma guerra e a matança que eles faziam. Gente, quem é o povo que faz isso hoje? Hein? Vocês sabem quem que faz isso? Quando festejam, quando as pessoas de Israel morrem. Quando um terrorista vai lá e mata não sei quantos, eles dão biscoito e dançam nas ruas nos países árabes. Quando isso acontece em Jerusalém. Aqui, ó, versículo 11. Olha isso. Por que vos alegrais, saltais de prazer, ó saqueadores da minha herança? Gente, é tão sério isso. O Senhor não tem como. E vos inchais como bezerros gordos e rinchais como cavalos fogosos? Muito envergonhada será a vossa mãe, humilhada será a que vos deu a luz. É o que acontece com as mulheres agora lá, né? Não estão lá aos berros? Ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. É o que é hoje Babilônia, a Babilônia física, né? Versículo 13. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará um total desolação. É o que é Babilônia hoje. É ruínas. Ninguém mora lá. Só vão lá para visitar e ver como é que era a Babilônia. Só as ruínas lá no chão. Não tem nada levantado, só ruínas mesmo, só... Versículo 14. Não, versículo 13. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará um total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Versículo 14. Tomai as vossas posições em redor de Babilônia, todos os que manejais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Babilônia pecou muito seriamente, né? Todos os seus reis pecaram. Gente, eles fizeram coisas horríveis. Eles usaram as taças do templo de Jerusalém nos bacanais que eles faziam. As taças que eram usadas lá no templo de Jerusalém, dedicadas ao Eterno, eles usaram nos bacanais deles. Sabe o Assuero da Esther? Quando em Suzã, aí já não era mais Babilônia, já estava em Suzã, mas ele que derrotou Babilônia, né, é um dos depois de Babilônia. Porque a história de Esther foi bem depois de Daniel, foi bem depois, tá? Uns 80 anos depois que Babilônia, depois desse desterro de Israel. Foi muito tempo depois. E você sabe por que houve aquela matança, aquela possibilidade de matança dos judeus que teve que surgir a rainha Esther? Porque Assuero, naquela festa que ele deu, e que a mulher Vasti não foi, e que ele mandou tirar a Vasti como rainha e mandou ele embora para a terra dela? Então, sabe, naquela festa, sabe o que Assuero fez? Ele pegou as vestimentas
do sacerdote que oferecia libação dentro, sabe, aquele único dia que ele podia entrar no Santo dos Santos, aquela vestimenta, todo aquele aparato, ele usou para ir para o bacanal dele. E sabe o que ele fez? Ele chamou os judeus que eram os chefes dos judeus, né? Porque ele estabelecia governos dentro dos povos que ele tinha levado para lá. Então, Assuero, ele convidou os governadores judeus para irem para a festa dele, para a última semana da festa dele, que era aquela que Vasti tinha que ir, e ela não foi. E esses judeus, esses sacerdotes, que eles eram um tipo de sacerdotes, eles eram levitas, eles foram para o bacanal de Assuero. Eles foram. E eles viram Assuero chegar com essa vestimenta do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano. Era a única veste que ele podia usar. Se ele usasse outra, ele morria lá dentro. Então era uma veste especial que era só para esse dia. E Assuero fez isso. E os judeus que foram lá ver aquela festa, a convite de Assuero, eles não falaram nada. Eles beberam com Assuero, vestido com aquilo. A ira do Senhor foi tanta que ele levantou aquele homem, que era o segundo depois de Assuero, para ir contra os judeus. Por isso que houve aquele decreto de matar os judeus. Que aquele homem, que eu estou lembrando o nome dele agora, se levantou contra, e aí escolheram uma nova rainha, e era Esther, né? Foi por causa disso. Um pecado que Assuero cometeu e que o judeu não fez nada para evitar. Eles, pelo contrário, eles eram uns 10 levitas, sacerdotes que foram convidados para essa festa, governadores. Inclusive filhos de reis que tinham sido educativos para lá, que é o filho aquele que foi menino, né? Descendente deles. E não falaram nada. Por quê? Porque eles falavam assim, Jeremias falou que em 70 anos a gente ia voltar, e a gente ainda não voltou, ainda está por aqui, então vamos ficar com Babilônia. vamos enjoy, vamos festejar, vamos ser felizes aqui, nós não vamos voltar nunca mais para Jerusalém, vamos esquecer aquilo lá, vamos ficar só aqui. E o Senhor disse, não, meu povo, não, eu vou mexer com vocês. Eu vou mexer com vocês. E o Senhor mexeu, né? O Senhor mexeu. Eles tiveram que jejuar 3 dias e 3 noites para que eles não fossem destruídos por causa desse pecado. De ver um homem como Assuero, um homem nojento, um rei. Ele só se apaixonou por Esther porque era propósito do Eterno de salvar alguns remanescentes. Por isso que Esther estava lá. Esther não era menininha novinha não, viu, gente? Como muita gente pensa. Esther já tinha uns 40 anos quando ela foi escolhida rainha, viu? Ela não era novinha não, porque Assuero também não era novinho, como mostra nos filmes não, viu? Assuero já tinha uns 50 para 60 anos. Aí mostram a Esther novinha, bonitinha, né? Ela era bonita, sim, mas ela tinha 40 anos. Quando ela foi escolhida rainha. Pecado. Pecado. Então tá aqui, ó. Versículo 13, né? O 14. Nós estamos aqui no versículo 15. Gritai contra ela, rodeai-a, ela já se submeteu. Caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, visto que esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, conforme o que ela fez, fazei-lhe a ela. Jesus disse para Pedro, embanha a tua espada, porque aquele que fere com espada será ferido. Babilônia machucou muita gente, derrubou muitos reis, matou muita gente, cegou muitos, né, como cegou o rei de Israel.
ele também tinha errado, o rei de Israel estava completamente errado, mas Nabucodonosor também estava completamente errado. É uma sequência de erros, gente. Uma sequência de erros. Tem que parar essa sequência de erros. Quem é que vai parar a sequência de erros na sua família? É você. Porque você está tendo conhecimento. Tem que parar. Tem que fazer parar. Versículo 16. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, o qual os leões afoguentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. O último a quebrar-lhe os ossos foi Nabucodonosor, rei de Babilônia. Lembra quando a Síria veio e destruiu Israel? Aí veio Nabucodonosor e destruiu Judá. Portanto, versículo 18. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Eu punirei o rei de Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Síria. Nínive foi destruída, né? Babilônia também foi. Mas farei tornar Israel a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, mas não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecote. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que eu te mandei. O Senhor está mandando os seus generais de guerra. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia um objeto de espanto entre as nações. Laços te armei e foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e apanhada, porque contra o Senhor te opuseste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, pois o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu os seus celeiros, fazei dela montões, destruí-a de todo, e nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouro. Ai deles, pois veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouvi a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. O Senhor está vingando o templo que ele destruiu, né? Destruindo tudo que Nabucodonosor construiu em Babilônia. Gente, era um lugar de mais de 120 mil pessoas. Era uma cidade grande e o Senhor destruiu tudo. Não ficou nada. Nenhum daqueles lindos jardins que Nabucodonosor construiu, suspensos naquelas ele construía como se fosse pontes, né? Assim, viadutos, e em cima dele construiu os jardins. Não sobrou nada. Nada. 28. Ouvi a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que manejam arco. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape,
Pagai-lhes conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, pois ela desafiou o Senhor de Israel. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, todos os seus homens de guerra serão silenciados naquele dia, diz o Senhor. Vê, eu sou contra ti, ó arrogante, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois chegou o teu dia, o tempo em que te hei de punir. Então tropeçará o arrogante e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá são oprimidos juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam-se a soltá-los. Mas o seu Redentor é forte. O nosso Redentor vive, né? E por fim se levantará sobre a terra. Não é isso que o salmista fala? Mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus oficiais e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os seus falsos profetas e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Povo misto, né? Como tem aqui na Inglaterra, como tem aqui em Londres, um povo misto, gente, é uma mistura. Aqui se fala mais de 100 línguas nessa cidade. É uma cidade mista. Cairá, versículo 38, cairá a seca sobre as suas águas e secarão, pois é uma terra de ídolos, ídolos que enlouquecerão de terror. De sorte que habitarão nela feras do deserto e hienas, também habitarão nela as corujas. Nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Eita, profeta! Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra. Os seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eita, profetinha! Cumpriu mesmo, ó. Versículo 41. Um povo vem vindo do norte, uma grande nação, e reis poderosos se levantam dos confins da terra. Eita, levantou mesmo. Depois de Ciro veio que grego. Depois veio Roma. Estão armados de arco e lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz brama como o mar, e montam em cavalos. Vêm dispostos como homens para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como a de que está de parto. Como o leão subirá das margens do Jordão, o inimigo contra a morada forte. Mas no momento o farei correr dali. Ao escolhido porei sobre ela. Quem é semelhante a mim? Quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistirá na minha presença? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os desígnios que formou contra a terra dos caldeus. Os mais novos do rebanho serão arrastados, ele destruirá completamente o seu pasto por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremecerá a terra, o grito ressoará entre as nações. E aqui acabou o capítulo 50. É um capítulo longo, gente. Mas ele descreve tudo o que aconteceu em Babilônia. Mas o capítulo 51 ainda é a continuação dessa queda de Babilônia.
51 também a queda de Babilônia. Para vocês verem como é que Babilônia foi importante naquela época. É que nós não temos profetas, né? Depois o ministério profético encerrou com João Batista, né? E com Jesus de Nazaré. Porque seria interessante ver as profecias sobre Roma, né? Se houvesse. Sobre a Grécia, se houvesse. Ele menciona, mas assim, muito vagamente, eu queria uma profecia como foi essa aqui, né? De Babilônia. Mas não existem mais Jeremias, nem Isaías, nem Miqueias, nem Oséias, nem Joel, nem Jonas, não tem mais. Mas é incrível. Gente, esse capítulo foi longo, né? Não precisamos mais comentar sobre ele. A única coisa que sabemos é que Babilônia caiu. Todo o seu poder foi embora. Bom, durou uns 100 anos, mas foi. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma boa noite aí. Bye, bye.